Você já parou para pensar sobre o momento em que tudo começou? Como surgiu a vida? O que nos liga àquela primeira centelha de existência? E se a história de Gênesis não for apenas sobre a criação, mas também sobre a busca da humanidade por um significado maior? Prepare-se, porque vamos explorar algo que pode mudar a sua visão sobre o início de tudo. Gênesis começa com palavras simples, mas que carregam um peso enorme. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Isso soa familiar, mas paremos por um momento. O que significa realmente criação? Será que estamos falando de um simples ato, de fazer algo a partir do nada? Ou há algo mais profundo nesse princípio? Algo que pode nos dar pistas sobre o próprio conceito de Deus. Quando falamos da criação, a ciência nos apresenta o Big Bang, uma explosão cósmica que deu origem a tudo que conhecemos. Mas e a Bíblia? Gênesis nos diz que Deus criou a luz, separou as águas, fez a terra surgir. Será que a verdadeira criação não é só uma explicação científica, mas uma história que aponta para um mistério profundo, que transcende o tempo e o espaço? Deus disse, haja luz, e a luz surgiu. Mas espere, como a luz foi criada no primeiro dia, se o sol só apareceu no quarto dia, o que realmente significa essa luz? Será que é apenas física? Ou uma representação do entendimento divino sobre a criação, do conhecimento do que estava por vir? Essa luz pode não ser apenas a luz que entendemos com nossos olhos. Pode ser a luz do entendimento, a luz que revela tudo o que estava oculto. E se, no fundo, Deus estivesse criando algo mais do que apenas o universo? Algo muito maior que nossa compreensão de física? No sexto dia, Deus criou o ser humano, à sua imagem e semelhança. Mas espere, o que significa ser feito à imagem de Deus? Será que estamos falando apenas de aparência física? Ou será que a verdadeira imagem de Deus está em algo mais profundo? O homem foi criado com um propósito, mas será que sabemos qual é esse propósito? Afinal, qual o sentido de nossa existência? Gênesis fala de Adão e Eva, mas e quanto a nós, humanos desse século? Somos realmente a imagem de Deus? Ou essa história é mais um convite para entendermos nossa relação com o divino e o propósito da vida? Deus disse a Adão e Eva, vocês podem comer de todos os frutos, menos do fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Mas eles desobedeceram. O que isso significa para nós? Será que a queda do homem não é apenas uma história de pecado, mas uma ilustração de como a humanidade, ao querer entender tudo, perde a inocência e se distorce? A desobediência de Adão e Eva gerou a queda, mas também nos fez refletir sobre o livre-arbítrio. O ser humano é livre para escolher, mas será que ao agir sem restrições, ele não está criando o caos em seu próprio mundo? E agora, o que fazemos com essa história de Gênesis? Alguns dizem que é uma parábola, outros afirmam que é uma explicação literal da criação. Mas qual é o impacto disso em nossas vidas hoje? Estamos tão distantes da criação que esquecemos de questionar a origem de nossa própria existência. O que Gênesis realmente quer nos ensinar sobre nossa busca por significado e propósito? Talvez nunca saibamos as respostas definitivas sobre o início de tudo, mas Gênesis nos convida a questionar, a refletir e a buscar. Afinal, o que significa criar? O que realmente nos define como seres humanos? E o que significa viver à imagem de Deus?